Quando nós lemos os ensinos de Jesus ali nos evangelhos, Jesus, com respeito a essas práticas, ele não disse assim, se você orar. Ele não disse assim, se você jejuar. Ele não disse assim, se você dar uma esmola ou praticar a generosidade. Mas ele disse quando. Ele disse que essas práticas, elas precisam se tornar frequentes nas nossas vidas. E ele também enfatizou que essas práticas precisam ser realizadas com uma motivação pura, com uma motivação correta. Nós não fazemos essas coisas para sermos vistos pelos homens, para impressionarmos as pessoas. Nós temos muitas outras razões extremamente saudáveis para desenvolvermos uma vida de oração, de jejum, não é? De generosidade, que vão além disso. E essas práticas, elas carregam uma promessa muito poderosa, irmãos. Olha, levem muito a sério o que Jesus disse sobre quando nós oramos, quando nós jejuamos e quando nós damos esmolas. Jesus disse que são práticas que nós precisamos fazer em secreto. Esse secreto está muito relacionado com uma motivação correta. Não é que você não pode falar para uma pessoa que você fez um jejum, mas você carrega uma motivação correta. Qual é a melhor motivação para você fazer essas coisas? Fome de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero acessar o que Cristo já conquistou por mim. Então, Jesus, ele disse que quando nós fazemos essas práticas em secreto, nós seremos recompensados publicamente. Há uma recompensa pública. Olha, quando Jesus diz que tem uma recompensa, você não imagina como que isso pode se dar. Porque, na verdade, isso vai começar dentro de você, vai ser um processo de dentro para fora, que primeiro vai revolucionar a sua vida, para você então transbordar em outros, porque tudo aquilo que Deus faz de verdade nas nossas vidas, nunca é só para a gente mesmo. É sempre para compartilhar com alguém mais. E é interessante quando nós pensamos sobre essas práticas, né? Porque, queridos, quando Jesus está falando sobre orar, jejuar, ofertar, olha, não são as pessoas super espirituais que fazem isso. Muito pelo contrário, são aquelas pessoas que têm essa consciência que eles estão vivendo num corpo de carne. Aquelas pessoas que têm uma consciência que nós temos adversidades claras para serem vencidas. Existe o mundo, existe o diabo, mas o mais difícil, não é, da gente vencer é a nossa própria carne. A nossa perspectiva natural, humana, sentimental, de encarar as circunstâncias da vida. Então nós precisamos realmente de uma vida espiritual edificada. Eu vou te dizer sem sombra nenhuma de dúvidas, quando você começa a desenvolver uma vida de oração, você vai vencer o orgulho. Porque o princípio da oração é você depender de Deus. As pessoas que não oram são pessoas que estão dizendo no mundo espiritual que elas são autossuficientes, que elas podem por elas mesmas resolver as suas demandas e as suas questões. Mas quando alguém ora, ele está dizendo: Senhor, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Quando uma pessoa jejua e ela cria esse hábito, olha, o jejum é um princípio incrível para você bloquear a sua carne. Você vai vencer a luxúria. Você vai vencer todas as tentações ligadas ao seu próprio corpo. Quando você oferta, quando você tem um coração generoso para transbordar, quando você dá esmolas, quando você é sensível à necessidade de outros, sendo guiado pelo Espírito Santo, você vence a avareza. Então, quando nós estamos falando sobre essas práticas espirituais, nós estamos falando de pessoas que precisam cultivar uma vida de edificação espiritual no Espírito,
para realmente não andar no impulso, na concupiscência da carne. Talvez alguns de nós temos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, que não há nenhum tipo de avanço na nossa vida espiritual, falando de uma edificação. E eu creio que Deus está nos desafiando, a mim e a você. Tem hora que eu olho para essas práticas, eu falo assim: Jesus, eu acho que ainda não enchi nem uma colherinha de café. Mas eu creio que esse é um tempo que Deus quer trazer uma fome nova para os nossos corações, onde nós vamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, onde nós vamos priorizar realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o resultado disso, queridos, é uma edificação espiritual incrível. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas nós somos um ecossistema espírito, alma e corpo. A Bíblia fala: se o nosso espírito está fraco, queridos, é desesperador o desdobramento disso. Falando da nossa vida emocional e da nossa vida física também. A Bíblia fala: quem pode suportar um espírito fragilizado? E eu vou dizer, nós podemos e devemos nos tornar pessoas muito intencionais, em termos um espírito fortalecido, em termos um espírito edificado. E o caminho são essas práticas. É interessante porque a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é. Creia, você precisa de uma revelação de Deus. E aí o escritor diz que Deus então se torna galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Olha que coisa. Jesus não disse que tem uma recompensa para oração, jejum, generosidade? Hebreus também está dizendo que existe uma recompensa. Agora, entenda bem o que está escrito ali. O que Jesus fez ao morrer pelos nossos pecados e a ressuscitar pela nossa justificação, Ele fez por toda a humanidade. Mas não é porque Jesus consumou a sua obra que as pessoas acessam os benefícios disso. O que a Bíblia está dizendo, que a graça de Deus, ela foi disponibilizada a todos. Mas sabe quem vai ser galardoado? Sabe quem vai acessar esses benefícios? São os que buscam. Por que muitas vezes numa congregação, algumas pessoas crescem mais espiritualmente do que outras? Por causa da fome, por causa da sede. Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, queridos, existe realmente uma recompensa incrível, sabe? Vale muito a pena nós vivermos uma vida focada, em termos uma vida espiritualmente edificada. Porque quando o dia mal chega, quando você tem que enfrentar uma enfermidade, olha, ontem eu fiquei umas 2 horas visitando um amigo, pastor, num hospital, lutando há 3 meses com uma enfermidade difícil, sabe? E tivemos um tempo ali poderoso de oração. Como que é importante você ter um espírito edificado quando você enfrenta alguns tipos de adversidade. Isso é o que vai fazer a diferença. Irmãos, vocês sabem aqui, falando aos empresários, empresa não quebra. Quem quebra é o empresário, que às vezes quebra emocionalmente. Então, nós precisamos de um coração firme, A família, ela não sucumbe de qualquer maneira num divórcio, sabe? No fundo, o que está acontecendo ali, sabe? São pessoas que estão sem esse fundamento de uma vida espiritualmente edificada. Hoje nós estamos criando curso para tudo enquanto é tipo de situação, mas na hora que a gente vai ver qual é o fundamento, as pessoas não entenderam verdades espirituais fundamentais, porque elas
conhecem, ela só tem a perspectiva teórica de muitas coisas, mas isso nunca desceu para um saber íntimo do coração. Sabe o que é que transforma esse monte de coisas que você sabe sobre a Bíblia e que é importante saber em verdades íntimas? É exatamente esse exercício espiritual que produz fé, que produz revelação espiritual. Quando você está constantemente no lugar de oração, quando você é sensível para jejuar. Eu atualmente, irmãos, quando eu começo a perder a fome por Deus, né? Essa semana eu falei para a Cláudia, nós precisamos vamos dar um mergulho aqui no jejum. É incrível, quando você fecha a boca para a comida, e vamos falar a verdade, irmãos, comer é bom demais, né? Jejuar não é uma coisa fácil não, irmãos. Mas tem uma recompensa que nós ainda não fazemos ideia do que Jesus quis dizer com isso. E uma das maiores recompensas do jejum é que seu apetite por Deus vai lá em cima. E eu quero então incentivar você. Nós estamos aqui numa série sobre demolindo as fortalezas, e eu quero fechar aqui essa palavra dando uma ênfase nisso, porque nós encontramos aqui nas Escrituras Sagradas, em Atos capítulo 10, a história de um homem que eu gostaria que se tornasse também a sua história, a história da sua casa. Um homem chamado Cornélio. Ele era um oficial romano, um centurião. Israel estava subjugado pelo Império Romano. E muitos daqueles oficiais romanos, por influência dos profetas, da lei, ali do próprio judaísmo, eles se tornaram pessoas piedosas. Mas uma coisa interessante sobre Cornélio é que ele não era uma pessoa salva, mas ele orava. Você já imaginou uma pessoa que nem é salva orar, e eu e você que somos salvos, a gente não orar? É uma coisa assim, de louco, né? O cara não era salvo, mas ele orava. Eu tenho certeza que ele associava a oração dele o jejum. E a Bíblia diz também que ele praticava muitas esmolas. Tem essa palavra muitas. E nós sabemos que nos dias dele ali, quem era a parte pobre? Eram os romanos ou eram os judeus? Os judeus estavam sucateados. E ele tinha esse coração generoso. E sabe o que Deus fez por ele? Olha, porque ele começou a se tornar um cara que praticava a oração, o jejum e as esmolas. Jesus diz que tem uma recompensa, tem ou não tem? Deus mandou um anjo do céu para ele. Às vezes a gente lê isso, a gente fica pensando assim, Jesus, eu tenho mais de 40 anos de estrada, nunca vi um anjo. O cara nem crente era. Estava vivendo uma experiência de um tipo de conexão com a dimensão espiritual, a dimensão de Deus. Por quê? Porque começou a praticar oração, jejum, generosidade. Então, o primeiro benefício, a primeira recompensa que Cornélio experimentou foi uma conexão espiritual. Ele acessou a dimensão de Deus, a dimensão espiritual de Deus. Eu enxergo assim, sabe, irmãos? Os anjos, eles são uma extensão do ministério do Espírito Santo. Eles são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. Eu não sei se você sabia disso, mas os anjos, eles não são seres assim emotivos, tá? E sabe qual é o principal ministério dos anjos? Sabe qual é o principal ministério dos anjos? Pegar as palavras que você fala e levá-las diante de Deus. Sabia disso? Meu irmão, tem um anjo aí com você, cuidado com o que você fala. Acho que tem umas coisas que o anjo faz de conta que ele nem ouviu. Isso é uma coisa muito séria. Mas sabe por que o anjo veio? Porque esse homem era piedoso. Ele não era crente. Olha que coisa. Mas ele era piedoso. E ele então levou diante de Deus. Deus disse, cara, esse cara tem uma recompensa pública para ele.
né? Então, o primeiro benefício foi essa conexão divina. Segundo benefício, segunda recompensa, ele ganhou direção espiritual para a vida dele. Ele agora sabia o que fazer, dentro de tudo que ele estava orando e clamando. Queridos, muitos de nós, às vezes, estamos perdidos. Como eu disse, às vezes, por anos, nós estamos na mesma, sem saber para onde ir, quem precisa entrar na nossa vida, quem precisa sair da nossa vida, o que é que nós precisamos fazer. E a direção foi clara para ele. O anjo disse: olha, você precisa enviar alguns homens até a cidade de Jope, que é a parte histórica de Tel Aviv. Cornélio estava residindo em Cesareia Marítima, que dá o que? 50 quilômetros, mais ou menos, de Jope. Ambas as cidades ficam à beira-mar, ali no Mediterrâneo. E Deus disse, o anjo disse: você precisa mandar homens lá, porque tem o Pedro, que está hospedado na casa do Simão Curtidor. Vai lá e chama o Pedro para que ele possa falar as palavras que você precisa ouvir. Olha aqui que recompensa incrível. A recompensa de ouvir a mensagem certa, de ouvir a doutrina certa. Irmãos, nós estamos num mundo que é muita gente falando muita bobagem, dentro e fora da igreja. Mas eu vou te falar, se você cultivar uma vida de oração, jejum, generosidade, você vai ver um tipo de revelação espiritual sobre a sua vida, que você vai se blindar contra o engano. Olha, a vida de oração de Cornélio atraiu para dentro da casa dele o homem mais influente do cristianismo naqueles dias. Um cara que estava ressuscitando os mortos, à sombra dele levantava os enfermos. E aí os homens foram. Agora, quando eles já estão chegando lá na casa do Simão Curtidor para chamar o Pedro, algo interessante acontece. A Bíblia diz que Pedro estava hospedado na casa deste homem e ele estava com fome. Essa palavra fome ali não é só a vontade de comer, era uma necessidade biológica de comer, ou seja, Pedro também estava jejuando. Ele também estava orando, ele subiu ao terraço, enquanto eles preparavam a refeição com a qual ele iria quebrar o jejum. E de repente, Pedro é tomado por um tipo de experiência espiritual, um êxtase, e desce diante dele um lençol com todo tipo de bicho, incluindo aqueles que são considerados imundos lá em Levítico, e a voz de Deus falou para Pedro: mata e come. E Pedro falou para o Espírito: eu jamais entrou na minha boca nenhum animal impuro. E Deus disse para ele: não chame de imundo, de impuro, aquilo que eu purifiquei. Sabe por que Deus falou isso com ele? Deixa eu te dar uma ideia aqui. Desde que o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, até esses dias na casa de Cornélio, tinham se passado mais ou menos 10 anos. Às vezes a gente não para, a gente pensa que tudo ali é imediato, né? Tinha se passado mais ou menos 10 anos. E havia na mente de Pedro, e na mente de todos os crentes ali em Jesus da circuncisão, um pensamento terrivelmente reprovado, que estava resistindo a Deus. Sabe o que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte: o Espírito Santo é só para nós, os judeus. Os gentios não vão receber isso. O Evangelho é só para nós. Eu sou proibido de entrar, sequer entrar na casa de um gentio. Esses caras pensavam isso. Irmãos, vamos agora dar o conceito de fortaleza espiritual aqui. Se a gente olha para um cara como Pedro, que a sombra dele curava, antes desses caras chegarem lá na casa de Simão Curtidor para chamar ele, semanas antes, Pedro tinha ressuscitado Dorcas. Ele estava experimentando ressurreição, mover poderoso. E o cara tinha uma baita fortaleza na mente, que travou a pregação do Evangelho para os gentios. Quantas pessoas estavam deixando de serem salvas por causa de um argumento na mente deles?
E olha só o que Deus fez com Cornélio. Nós vamos ver, primeiro, conexão espiritual. Segundo, informação e direção espiritual. Né? Terceiro, Cornélio começou a participar de algo muito maior que Deus estava fazendo. Porque a partir desse momento que Pedro foi liberto, porque olha, assim que Pedro teve essa experiência espiritual, ele começou a pensar e refletir o que significava aquele lençol ter descido. Aí o Espírito Santo veio no coração dele e falou assim: olha, tem 3 homens que vão bater na porta dessa casa aqui. Não duvide em nada, vá com eles. Aí os caras bateram. Olha a logística que Deus teve que montar para libertar, para desmantelar a fortaleza da mente de Pedro. Na hora que os caras bateram, Pedro falou assim: eu sei que é comigo. Hospedaram os caras, e os caras explicaram: você tem que ir lá na casa do Cornélio. Ele falou assim: mas um judeu não entra na casa de um gentio. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar quem ele purificou como impuro. E no outro dia eles foram. Primeira coisa que o Pedro falou entrando na casa do Cornélio foi isso. Você pode ler lá, confere lá, Atos capítulo 10. Você sabe que não é permitido um judeu entrar na casa de um gentio. Como que um cara que estava curando, ressuscitando, como que um cara ainda olhava de cima para baixo para as outras pessoas? Irmãos, você vê que tudo que os apóstolos experimentaram, que nós experimentamos, se chama graça de Deus. Pura graça. Não é porque nós somos, não é porque nós somos essa bondade toda, essa coisa toda. Graça de Deus. E aí Pedro então deixou isso claro: mas Deus me mostrou. Deus me mostrou. Como é que você desmantela uma fortaleza espiritual? E aí nós estamos vendo oração, jejum e generosidade, não só da parte de Cornélio, mas também ali da parte de Pedro. Até que um tipo de revelação espiritual venceu, como um martelo que esmiuça a rocha. Aquele pensamento caiu por terra. E antes que eu fale o que aconteceu na casa de Cornélio, depois do que aconteceu, porque todo mundo lá ficou cheio do Espírito Santo, a igreja em Jerusalém pediu imediatas explicações a Pedro. Que história é essa que você está entrando na casa de um gentio, né? Dá até para confundir gentio com gentinha, como se eles fossem gentinha. E se você ler com cuidado o texto, você vai ver que quando Pedro se deslocou de Jope para Cesareia, na casa de Cornélio, um grupo de irmãos da circuncisão, esses que pensavam igual Pedro, acompanharam ele. E aí Pedro começou a falar o evangelho desde o momento que Jesus foi apresentado por João Batista lá no Jordão. E ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo por toda parte, porque Deus era com ele. E ele morreu, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E Pedro está ali anunciando a mensagem que eu e você temos que pregar. Nós temos que pregar a lei, nós temos que pregar evangelho. E a Bíblia diz então que o Espírito Santo caiu sobre todos e eles começaram a falar em outras línguas. Que coisa! Aí todos eles olharam e falaram sim, os que estavam lá. Como o Espírito Santo caiu sobre nós judeus em Atos capítulo 2, caiu sobre esses gentios. Quem sou eu para negar água para eles serem batizados? E Pedro usa as seguintes palavras quando ele está explicando isso para a igreja de Jerusalém: como que eu poderia resistir a Deus? Sabe o que é uma fortaleza da mente? São áreas da nossa forma de pensar e acreditar onde nós estamos resistindo a Deus. E só um conhecimento íntimo, só um conhecimento revelado pode desmontar essas fortalezas. Talvez você não tenha um diabo sentado aí no seu pescoço, mas possivelmente você tem ainda uma forma, em alguns sentidos, reprovada de pensar e acreditar, que precisam serem desmanteladas. Uma mente que precisa ser renovada. E foi isso que sucedeu, então,
aqui com Pedro, que foi, a ele foi confiado, como Paulo diz lá, o evangelho da circuncisão. Mas na verdade, queridos, essa história, por que a Paulo foi dado o evangelho da incircuncisão e a Pedro da circuncisão? No fundo, foi porque Pedro e todos da circuncisão eram bloqueados por uma fortaleza espiritual para pregarem para os gentios. E aí Deus levantou outro. Deus levantou um cara chamado Saulo, que só no dia que ele converteu, ele já jejuou 3 dias, comida e água, para as escamas caírem dos seus olhos. E eu creio, queridos, que esses são dias que, como é que eu vou te dizer? Como a Bíblia fala, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem brilhando a minha luz. Deixa eu te falar. Para a gente andar superando e vencendo o confronto espiritual desses dias, olha, você vai ter que mergulhar em Deus. Infelizmente, muita gente ficando para trás. A questão, queridos, não é eu e você passarmos pelo dia mal, porque o diabo não sai atirando para toda hora, mas, sabe, eu e você vamos enfrentar oposições que até humanamente parecem serem impossíveis da gente vencer. Mas o que vai fazer a diferença é se nós temos um espírito edificado ou não. Isso aí vai fazer toda a diferença. E é isso que eu quero alertar você, sabe? E a melhor maneira de você, não é só a questão de você a sós no seu quarto, mas como a gente tem falado aqui, plante na vida de alguém, sabe? Vamos viver uma experiência real, congregacional. Vamos adiante. Então a gente vê que Cornélio se tornou participante de algo maior que Deus estava fazendo. Você imagina um cara que nem crente era, estava sendo uma peça fundamental para a pregação do evangelho, que foi interrompida por quase 10 anos por parte de toda a igreja de Jerusalém, os da circuncisão. Agora vem um rompimento. A mente abre. Houve um avanço na pregação do evangelho como nunca visto antes. Olha o que Deus faz. E por fim, quando Pedro, falando lá, o Espírito Santo caiu sobre todos. Toda a sua casa. Você ora por isso, você sonha com isso. Todos à sua volta, cheios do Espírito Santo, orando em outras línguas. Não é só você vencer, às vezes, enfermidades que você está lutando contra elas. Hoje, sabe qual é o ponto da igreja? E eu sei que esse paradigma vai mudar. Hoje, a igreja, de uma maneira geral, é assim. De repente, tem um super homem de Deus sendo usado ali, todo mundo de boca aberta olhando para ele. Deixa eu te falar. Deus não está se movendo através de um homem. Deus não está se movendo através de um profeta, de um apóstolo, de um mestre. Deus está se movendo pelo seu corpo. Todos precisam curar enfermos, libertar os endemoniados, trazer o reino de Deus. Todos. É um exército, irmãos. Eu vou te dizer, sabe, sem espiritualizar nada, esse é o projeto de Deus. É isso que vai acontecer daqui para frente. Você vê, a igreja de Jerusalém já estava sofrendo perseguições numa medida que eles foram esparramados para todo lado. Por causa de quê? Eles foram esparramados para todo lado. Porque achavam que o evangelho era só para ele. Às vezes você não pensa assim, que o evangelho é só para mim, mas também você não faz nada de uma forma diferente. E muitas vezes os apertos vêm por aí. Quando é que eu e você realmente queremos buscar a Deus? Será que a gente não precisa de uns cutucão assim, sim ou não? Né? Mas põe amor aí nas minhas palavras, né? Deus já te deu tudo. Não é questão de Deus te dar alguma coisa, porque Deus não pode te dar mais do que Ele já te deu. Agora, o que você vai acessar depende da sua fome.
Em Cristo, eu e você somos amados, somos perdoados, somos salvos, somos curados, somos justificados, somos redimidos, somos favorecidos, somos abençoados. E com tudo isso, você pode viver uma vida cheia de culpa, você pode viver uma vida cheia de escassez, você pode viver uma vida enferma, fragilizada, assentado numa montanha de bênção. É uma questão daquilo que nós acessamos ou não. E a nossa parte essa é a fé. A fé é um princípio de revelação. E o que ativa a revelação é oração, jejum e generosidade. Olha, não ponha limites. Você não sabe o que Deus pode fazer quando você resolve orar. Você ainda não tem ideia de quais são as recompensas de um jejum. Você não faz ideia do poder de uma oferta. Você praticar isso. Como eu disse, não só essa mentalidade de pecado que a gente quebra em nós, mas o que nós liberamos na dimensão espiritual. Faz sentido ou não? Para pensar, né? Fica de pé no seu lugar, vamos orar aqui ao Senhor.